Ingadiva lenigaya Mozambique. Ingadiva lenigaya Inyambane. Ingadiva lenigaya Mozambique. Ingadiva lenigaya Inyambane. De beber, que é um sorvete, um broche de santinho, uma alpercata salgabunda, um whisky on the rocks, chá quente com limão. Diga, companheira, que a noite corre a meio, que o silêncio arrebenta as vidraças e derriba os muros, que eu estou só e não pronto para as coisas do fim da noite. Feira Nova, 11 de julho de 1971, 22 horas e 10 minutos. Poesia extraída dos cadernos deixados por Manuel. Um capítulo, ele titula A Pátria Parida, né? Você chegou a falar no início sobre esse estudo de nacionalidade. Então, o Mané busca debater nacionalidade e os debates sobre o que é e o que não é poesia moçambicana. Como historiador, né, talvez esse seja historicamente o maior vínculo com a literatura. Esse é um projeto que tenta vincular história e literatura, Zampa, já é terceira edição, essa edição só em homenagem ao Mané. O que você poderia nos ensinar sobre essa nacionalidade moçambicana? Essa invenção da nacionalidade moçambicana? Bom, esse é um processo histórico, como quase todas as nações, né? A ideia de que as nações são construções, elas não nascem pura e simplesmente como Estados-nações por geração espontânea, né? Elas são frutos de processos históricos, em geral extremamente tumultuados, extremamente complexos, né? No caso de Moçambique é isso, quer dizer, a ideia de uma coisa que hoje virou Moçambique não existia. Quem criou esse foi o colonialismo, né? Claramente, a dominação colonial estabeleceu fronteiras de uma colônia que englobava povos diferentes, às vezes povos que não se davam muito bem. Mas a experiência, e eu coloco isso já lá nos meus estudos sobre o Grêmio, a geração do Grêmio africano, lá no começo do século XX, vai emergindo naquele momento, já lá no começo do século XX, logo nas décadas iniciais, um grupo social que claramente percebe que, embora eles estejam dentro do regime do governo português, da nação portuguesa, eles não são portugueses. Eles são marginalizados, o racismo colonial, quer dizer, a violência colonial, né? Eu sempre falo que colonialismo é igual violência. E pode existir violência em contextos não coloniais, mas não pode existir colonialismo sem violência. Obviamente que eu não estou sendo inovador, não estou sendo nem um pouco criativo em dizer isso, está no Fanon. Aliás, está inclusive na Hannah Arendt, né? que associou muito claramente o colonialismo alemão na África, na Namíbia e no Tanganica, no Camarões, ao nazismo, né? A violência colonial é intrínseca. Ora, quando pessoas diferentes, de vários povos diferentes que formam Moçambique, sofrem uma ação centralizada, o tipo de resistência que as pessoas têm são sempre muito individualizadas, algumas vezes não, mas poucas vezes não.
né? Na maioria das vezes são individualizadas. Por quê? Porque o pobre camponês que está lá sendo oprimido por causa do trabalho forçado, levando chicotada nas costas, ele não consegue entender o sistema, ele entende aquilo que é a opressão direta. Então é fugir, tentar, algumas vezes, atacar os capatazes, e muitas vezes o capataz também era um africano, um negro, ou português, tentar fugir. Mas surge, aos poucos, vai emergindo um grupo social de pessoas que têm um acesso, algum acesso à educação, à moda do colonizador, né, e que permite que ele leia e interprete aquilo que é o mundo colonial. Né. É muito interessante que, né, um dia ainda vou escrever um artigo, se eu tiver paciência, sobre isso, porque esses não tão jovens, mas jovens no começo do século XX, em torno que formam um grêmio, né, um grêmio africano. Quando ele chama um grêmio africano, ele já não está, ao pôr o africano, ele já está se distanciando um pouco da portugalidade. E essa gente expressava um profundo descontentamento, e essa gente consegue ter acesso à literatura, consegue ler a literatura europeia, e lê e cita, né, a literatura anarquista, a literatura socialista do século XIX, a literatura anticolonial daquele momento já, a literatura marxista, tá certo? Marx não é uma pessoa desconhecida, Lenin, a Revolução Russa ecoa, eles dão ecos nos seus jornais, eles recebem matérias, Então essa gente, diferentemente do pobre camponês que está lá no fim do mundo levando chicotada nas costas, pelo fato deles terem um certo acesso no meio urbano a esse tipo de massa cultural, de meio cultural, permite interpretar o que é o fenômeno do colonialismo. E essa gente tende a se expressar esse descontentamento, tá certo? E a percepção de que eles não são o outro. Isso, para mim, está claro, isso eu escrevo lá no meu trabalho sobre essa gente, que há a ideia de moçambicanidade se forma ali, naquele momento. Tá certo? E eles deixam isso claro, tá certo? Em prol dos nativos de Moçambique. Quer dizer, a ideia de que ele não fala em nome dos Rongas, dos Xanganas, dos Ajawa, dos Macondes, ele não fala mais em nome dos vários povos, embora eles fossem Ronga e sobretudo Ronga e Xangana, em torno de Lourenço Marques, da antiga Lourenço Marques, de Maputo. Eles não falam em seu próprio nome, do seu povo, da sua cultura mais específica, eles falam em nome de Moçambique. Então, a ideia de reivindicar e fazer uma crítica ao colonialismo, que não afeta só eles, afeta Moçambique como um todo, e falar em nome dos nativos de Moçambique, já é uma perspectiva de criação de uma moçambicanidade. E isso, essa geração que o Mané estuda da literatura, é uma geração que nasceu lá no Grêmio Africano, no Brado Africano. No africano primeiro, depois no Brado Africano. Mas isso também não é um conflito da língua, por exemplo, no caso da poesia, diferente da história, não gera um conflito da língua portuguesa ser o motor da poesia moçambicana? Então, veja bem, eu escrevi um artigo, se um dia, se você quiser ler, ou talvez, não sei se a Mona Lisa já leu ou não, um capítulo que está num livro, que eu digo assim, eu escrevi, acho que também um subtítulo de um texto meu, que é assim, da Zagaia à pena. Ou seja, a luta anticolonial pela Zagaia, né, foi sufocada, pela lança foi sufocada. Mas a pena, ela tem até um formato de lança, né, era com pena que se escrevia, né,
com a ponta de metal, como as lanças tinham ponta de metal. Então, da zagaia, a pena. Ou seja, há uma passagem aí, e essa passagem não é só do instrumento, mas da consciência que está por trás. Porque a pena já não expressa mais uma revolta pontual contra um pequeno grupo, mas ele expressa uma revolta que engloba a ideia de moçambicanidade. Então, como é que você... Se você tivesse uma nação, uma colônia com uma única língua, você poderia dizer assim, então é possível que a gente construa uma literatura para esta única língua. Mas, para você manter a ideia de que há Moçambique, só havia uma maneira do oprimido lá de Pemba, lá do Rovuma, conseguir perceber que ele também era oprimido como o cara da Ponta do Ouro, tá certo? No extremo sul de Moçambique. Como é que ele percebia isso? Qual era o veículo que podia permitir ele fazer isso? Era através da língua. E qual era a língua possível? Era o português. Pelo menos um grupo. E é um fenômeno muito interessante, porque isso já está estudado, vale para a Europa também, que é a ideia da leitura. Ao jornal, por exemplo, chegava... Primeira coisa interessante, o Grêmio, o africano e o Brado Africano, eles tinham chamados correspondentes. Então tinha gente lá no Niassa que era correspondente do jornal, que mandava cartas, que mandava matéria, tá certo? Como esses correspondentes internacionais, eram quase correspondentes provinciais, estavam lá no fim do mundo e mandavam. Demorava 2 meses depois que o cara tinha postado, escrito texto, datado o texto. Mas era publicado. Ou seja, a troca das experiências que apareciam, das arbitrariedades, das experiências, da violência colonial que estava espalhada, criava um substrato de que, peraí, há algo que o une, que esse daí se chama sistema colonial. Então, expressar na língua do colonizador não me parece um problema, porque essa língua, eu também escrevi esse texto que eu estava falando antes, que é colonialismo e jornalismo. Essa literatura, essa gente lá no começo, o que eles fazem? Eles se apropriam da língua portuguesa. Se apropriam e deglutem essa língua portuguesa. Eles fazem uma antropofagia, eu tenho um outro termo para isso, linguístico, tá certo? Então, por exemplo, aquilo que vai acontecer com o Craveirinha, né, ou com o Luandino em Angola, de trazer a linguagem da rua, está lá no Brado Africano. As falas das ruas, as expressões populares, dos botequins, está tudo lá. Ou seja, eles pegam a língua portuguesa e a transformam, né? Elas moçambicanizam a língua, usam com correção também a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo... O principal intelectual desse grupo, que era o João Albazini, eu escrevi isso também num certo lugar, que ele tinha heterônimos, certo? Ele escrevia com um dos heterônimos, era o Chico das Pegas, quer dizer, que era uma personagem assim, desses comerciantes de gado, que vai comprar gado pelo interior, etc., e que ele interpreta o mundo a partir do olhar desse comerciante. Não fica, provavelmente um comerciante branco, mas não fica claro se é ou não, mas um cara hiper popular, etc., etc. O próprio João Albazini, que é de uma erudição a lá essa de Queiroz, tá certo? Com crônicas e textos queirosianos ou até mais bonitos. E um outro chamado João das Regras, tá certo? Que aí era também uma outra figura bastante curiosa, com um discurso irônico, mas, digamos assim, que é uma personagem da literatura portuguesa, João das Regras, tá certo? Acho que a Mona Lisa me corrija, não lembro se é do essa ou não, entendeu? Então, e eles colocam isso nos jornais, tá certo? Então, a moçambicanidade começa aí. Essa gente toda vai escrever nesta língua. Antes que eu...
Esses jornais também publicavam colunas daquilo que eles chamavam de landim. Na verdade, era Ronga. Certo? Havia uma coluna em Ronga. E eu procurei ver se os artigos que tinham na coluna em Ronga também tinham artigos na coluna em português. Quer dizer, tinha em português, tinha em Ronga. Quase todos tinham, mesmo que fosse de forma resumida. Por quê? Porque havia um grande número de pessoas no sul de Moçambique, sobretudo, que trabalhavam nas minas da África do Sul, e também eles criaram, por muitos anos, uma coluna, uma seção de Zulo. Ou seja, não era lido só pelos moçambicanos. Certo? E também em Bitonga. Certo? Por quê? Porque as missões alfabetizavam as pessoas, as missões protestantes, nas línguas locais, diferentemente das missões católicas. Então, como havia muita gente nas missões que sabiam ler, porque o Junot e outros mais fixaram a língua que era falada em textos escritos, portanto, ensinavam a Bíblia e os catecismos, etc., nas línguas locais. A ideia do protestantismo, né, que o fiel pode ler o próprio texto sagrado sozinho. Então, eles perceberam isso, portanto, eles nunca disseram isso, mas com certeza era isso, que o público que saberia ler Ronga escrito era o público das missões. Então, o jornal tinha uma seção que chamava Landim, que era, na verdade, Ronga. Então, há uma disseminação dessa informação. E outra coisa muito importante é assim, o público, como aconteceu também na Europa, aquela coisa da leitura coletiva, né? O cara recebe um jornal, um exemplar, e ele lê para um grupo de pessoas. Tá? Então, o impacto disso é bastante grande. A literatura que surge é uma literatura, essa gente, Rui de Noronha começa a publicar no Brado Africano. Está nos anos 30, 34, eu acho que já tem coisas do Rui de Noronha no Brado Africano, que eu lembro. Mas havia gente que o Mané não menciona, mas havia poetas que publicavam antes lá, no Brado Africano, poetas moçambicanos. Nem todos mestiços, alguns ou não, mas se viam como moçambicanos, não como portugueses, e faziam poesia. Depois vem o Rui de Noronha, depois a Noêmia, depois o Craveirinha, né? na mesma e todos eles estão fazendo isso. O Rui muito menos incorpora muito menos ele e a Noêmia incorporam muito menos esse viés da língua popular, do falado na rua, a Noêmia muito mais, sua produção muito mais inspirada pelo movimento da consciência negra, né? Como é que chama? Meu Deus, agora me falhou a memória. Negrotidismo, né? Os poetas norte-americanos, etc. E o Craveirinha faz a soma disso, né? Junta essas tendências, e o Craveirinha, às vezes eu leio o Craveirinha e fico com a impressão que ele foi reler o Brado Africano, o africano lá nos anos 20, entendeu? 30, começo dos anos 20, 10, porque ele faz exercícios de incorporação do falar da rua, de não sei o que estão lá presentes já naquele momento. Eu acho que a moçambicanidade é isso. Não há contradição, eu acho, em se apropriar. Uma coisa a língua, isso passa para outro debate, que é aquele da lusofonia, né? Quer dizer, falar português à moçambicana não é a língua portuguesa, não é lusófono, né? Eu sempre implico com isso. Tanto assim, é muito curioso que em Portugal, já muitos anos atrás, eu ouvia dizendo que nós não falávamos português, nós falávamos brasileiro, e é verdade. E eu não me sentia nada ofendido, pelo contrário, ficava orgulhoso disso. E, de fato, o português que se fala em Moçambique não tem quase nada a ver com o português europeu, e mesmo na academia, eu tenho notado em Angola e Moçambique, que há um conjunto de incorporações
a partir das línguas predominantes, né? No caso de Angola, por exemplo, muito forte do quimbundo, e em Moçambique também, várias maneiras de expressar, além da literatura propriamente dita, que essa sim é bastante explícita quanto a isso. Não sei se era isso que você queria ouvir, quer dizer, se você estava perguntando sobre essa coisa da língua, não. Essa coisa do caso do Tiongo, por exemplo, que escreve em Kikuyu, é lá no Quênia, ele diz, não vou escrever na outra língua, mas ele só foi reconhecido internacionalmente e lido porque o trabalho dele foi publicado fora, em inglês, tá certo? Ou seja, e muitas pessoas que não são Kikuyus, no próprio Quênia, só foram conhecer a importância do trabalho dele porque foi escrito em inglês. Vamos caminhando aqui no meu roteirinho. Mané, só para você ler aqui uma coisa interessante, que resume um pouco aquela nossa conversa inicial. Claro, ele dedica para as filhas, Elaine, Marina, Aida, para Maria do Carmo, mas veja embaixo, a memória combativa de Patrícia Lumumba, Ernesto Che Guevara, Amílcar Cabral, Bob Sands e Samora Moisés Machel. Então, esses nomes aqui já resumem um pouco a perspectiva política e interpretativa do mundo que o Mané tinha, né? Isso. Eu adoro o título de um dos capítulos dele, que ele vai falar da Bolana Amafalala, que é uma expressão do Craveirinha, ele cita o Craveirinha no capítulo. E aí, assim, dentro de Maputo, né, eu tive a oportunidade de pegar algumas vezes uma chapa da UP. O pessoal dizia, não pegue chapa, pegue táxi. Eu gostava da chapa porque você convivia com as diversas Moçambiques, né? E a chapa ia parando em vários pontos e você também via as Moçambiques diversas, você que conhece bem aquilo ali. E Mané transformou isso daí e relacionou isso daí com a sua poesia, o bairro nobre português e o bairro do Craveirinha. Eu senti também, por exemplo, um Moçambique muito diferente do norte para Maputo. Claro, Maputo com sua riqueza e o norte, onde eu estive, pelo menos, eu só estive em Lixinga, um extremismo de pobreza que chega a impressionar até um nordestino. Como é que a poesia, a produção literária, a produção cultural moçambicana vai lidar com isso? Né? Vamos dizer, o Moçambique do Craveirinha e o Moçambique de influência moderna, capitalista, nessa mesma esfera. Olha, eu não sou uma pessoa indicada para falar sobre isso, tá? Em termos de literatura. Mas a sua experiência em Moçambique. Por exemplo, Mané falava que viveu em Tete. E Tete era tudo muito difícil naquela época. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que... Ele viveu em Inhambane, né? Em Quilimane. Ele viveu mais tempo mais afastado ainda de... Não, Tete é lá, muito longe de Quilimane. Quilimane. Ele viveu não Tete, ele viveu em Quilimane. Ao mesmo tempo, ele dizia que não entrava aqui no mar. Ele morava aqui do lado, você sabe disso, já esteve aqui com ele. Mané tomava banho de canequinha. É isso. Ele tinha medo de se afogar no chuveiro. Porque ele dizia que só entrava no mar na ilha de Moçambique, né? Ou seja, ao mesmo tempo, você tem locais paradisíacos, um Moçambique rico, um Moçambique moderno, nada muito diferente do que acontece no Brasil. Eu não estou pensando só na literatura, estou pensando também na história e composição disso, porque você tem vários Brasis dentro do Brasil ou vários Moçambiques dentro de Moçambique.
É isso, de fato, que dá essa pluralidade moçambicana, essa peculiaridade dos moçambicanos, pensando na peculiaridade dos ingleses? Eu acho que sim. Essa coisa quer dizer, é verdade que, por exemplo, no Brasil, várias regiões passaram por processos históricos bastante diferentes, tá certo? Mas é uma coisa muito que distingue muito a nossa experiência histórica da experiência histórica de um país como Moçambique. É que aqui nós praticamente exterminamos os nativos, tá certo? E por mais que seja diferente os hábitos culturais de um gaúcho do extremo sul, lá do Pampa, com um amazonense ou um paraense, há uma homogeneização de longa data, de um percurso de homogeneização de séculos. E isso não acontece lá. Primeiro, porque o colonialismo, na verdade, lá, como enquanto dominação efetiva, nunca procurou exterminar os nativos, tá certo? Ele procurou dominar os nativos para fazer os nativos trabalhar para ele. O processo era outro, tá certo? Tirava a terra dos nativos, mas a perspectiva do capitalismo ali era diferente, era fazer os nativos trabalhar para eles. Então, Moçambique, como, digamos, esse território que se chama Moçambique, ele é muito novo. Né? O colonialismo durou, vamos dizer assim, globalmente, se eu colocar década de 90, do 19 até os anos 75, ou seja, 80, 90 anos de dominação, e mesmo assim não foi homogêneo em todos os lados. Quer dizer, o Sul, o Gongonhana só foi derrotado em 96, que de fato começa, digamos, a administração colonial. No Baroi tem revolta em 1917, os Macondes só foram submetidos com a Primeira Guerra Mundial, com as escaramuças lá, porque o Tanganyika, por causa da Primeira Guerra Mundial, que era alemão e estava com conflitos com a Alemanha e passava pelo norte com a Inglaterra, pelo Malawi, etc., e, portanto, passava por Moçambique, e daí as tropas portuguesas foram deslocadas para lá. Mas os Macondes, enquanto integrante de uma nação chamada Moçambique, só vai ocorrer, de fato, com a luta armada e depois. Então é tudo muito recente, muito recente, muito recente. É por isso, inclusive, muita gente teme que isso seja, quer dizer, que às vezes essa ideia da fragmentação política, né, no país é recorrente, porque é muito recente, como aconteceu aqui no Brasil também. Quer dizer, nós já tivemos várias revoltas separatistas aqui no país ao longo da história. Então não é de admirar que numa nação tão nova e tão díspare, em que os nativos não foram exterminados, você não tem essa noção completamente consolidada e nem homogeneização, né? A diferenciação é bastante grande. Inclusive por isso também, economicamente, como você sabe, o capital, o período colonial, estava nas capitais, é uma economia exportadora de serviços, etc., sobretudo no sul, em Moçambique e Maputo, que era onde circulava a grande riqueza, né, por conta do comércio e com as minas, né, e com o fornecimento de trabalhadores para a região do Rande, para a África do Sul. Né? Não sei se é isso. Assim, a sociedade colonial era assim, o caniço e a cidade de cimento e o caniço. Tá certo? O bairro, a Mafalala, não é própria, não, foi caniço, depois virou o bairro dos operários, pobres, brancos, etc., mas estava fora daquilo que era a área da circunvalação da cidade. Então a cidade, desde o começo do século XX, ela foi construída com a cidade, que era o que seria uma vala de circunvalação, quer dizer, uma área de defesa, né, que delimitava a cidade, quer dizer, não tinha uma murada, mas
tinha essa vala, e fora era o subúrbio. Então, a Mafalda não era, digamos assim, não era o Chipamanini, entendeu? O Chipamanini hoje até não era o fim do mundo, não era o Malhanganini, entendeu? E assim por diante. Mas é a cidade, essa noção de que havia nesse espaço uma dicotomia entre a cidade, inclusive a Polana, quando na época do Craveirinha, lá no começo, não existia ainda, mas na Polana havia a Polana, que chamava, inclusive, se você encontrar documento e tudo mais, está escrito assim, Polana Cimento e Polana Caniço. Ou seja, indo na direção do campus da Universidade Eduardo Mondlane, toda aquela área para trás, ali onde é o campus e para trás, era um caniço, e era considerado Polana, tá certo? Onde é hoje aquele bairro Summershield, no passado também era um bairro de caniço, né? O bairro das embaixadas, etc. hoje, era bairro caniço, tá certo? Então a cidade sempre foi pensada lá, no contexto colonial, como a cidade e o caniço. A cidade e o subúrbio. Isso tem a ver com o processo de urbanização. Isso eu também escrevi lá, como é que era, uma série de legislação para limpar o espaço urbano e expulsar os não brancos. Não é? Legislação, por exemplo, contra a construção de construções de palhota. Contra a palhota é tipicamente pelo menos no sul, feita todinha de caniço. Paredes e teto, entendeu? O argumento era fogo, mas nunca nenhuma palhota tinha pegado fogo lá na Baixa, entendeu? Mas foram expulsos daquilo que era considerada a cidade. Então, o território era um território também separado pelo tipo de construção, e o tipo de construção tinha a ver com a cor da pele das pessoas. Se era branco, tá certo? Se era europeu, né? Ou se era negro, se era moçambicano. Então, essa dicotomia está clara. Então, quando o Mané não inventa essa dicotomia, tá certo? Ele pega essa dicotomia para fazer uma interpretação que é bastante interessante ali na obra dele. Mas não é no meu entendimento, não é vamos dizer, uma sacada nova de contrapor os dois lados. Os dois lados já estão contrapostos desde o princípio da colonização, do começo dos anos, do finalzinho do 19 e começo do 20, né? Os bares, eu escrevi um texto sobre isso também, como que até os bares e os prostíbulos são racialmente separados e as prostitutas negras são expulsas do espaço branco e para ir só tem que ficar lá nos subúrbios, na zona do Caniço. E aí, mais alguma história pessoal do Mané? Vamos largar o livro um pouquinho de lado. Vamos contar essas peripécias do Mané. Certa vez, Nampa, eu fiz uma promessa. Você sabe que eu também sou marxista e não creio muito nessa coisa religiosa. Mas eu fiz uma promessa fiquei sem água aqui, eu fiz uma promessa para Iemanjá. E esse mesmo Mané que não entrava na água, né, eu não estava conseguindo rosas brancas, eu precisava de 12 rosas brancas, porque esqueci a promessa, tinha interrompido a água aqui de casa, eu estava sem água aqui em casa há algum tempo. Aí dupliquei as rosas, disse que pagaria 24 e não consegui essas rosas brancas de jeito nenhum. Aí arranjei umas rosas aqui, do Carmo encontrou essas rosas, e nós fomos no mar, 4 marxistas ao mar, jogar essas rosas. Quando as rosas começaram a voltar, Mona Lisa falou, Iemanjá está devolvendo. Aí, pela primeira vez, eu vi Mané se jogar dentro d'água, de bermuda e tudo, na tentativa de que Iemanjá levasse, de fato, aquelas rosas e que a água fosse retomada na casa, quase uma empreitada em tudo. Ou seja, a pessoa que disse que só entrava no mar na ilha de Moçambique, ele também entrava no mar para salvar amigos
pendências religiosas. Mas, mesmo assim... Eu não lembro de nenhuma coisa assim mais pitoresca. O Mané era uma pessoa pitoresca, né? O comportamento dele era muito engraçado estar do lado dele também. Eu adorava, ele me chamava de Carcamano porque eu ficava o tempo inteiro fustigando ele, né? Provocando, cutucando e tal. A nossa relação foi muito por aí, né? Acho muito legal isso, que a gente cria uma relação de, aparentemente, como eu faço com você também, de um ficar provocando o outro, porque isso cria situações muito engraçadas, muito hilariantes, né? Se ficar só naquele papo intelectual formal, não vai para frente, né? Tem momentos que a gente não trabalha, né? A gente trabalha, mas tem momentos que não trabalha, porque se for só trabalho, a vida não mas mesmo quando a gente está falando de assuntos de trabalho, entendeu? Tem essas provocações que são interessantes, né? Mas eu queria ler aqui para você, você falou que ele só dedicou para Mona Lisa. Eu vou ler aqui a dedicatória que ele fez aqui para o meu livro. Ele diz assim: para os queridos amigos Catarina, eu era casado com a Catarina, e Zamparoni. Catarina veio primeiro. Que estiveram presentes no momento de angústia e alegria que geraram os grunhidos aqui presentes, com a certeza de tê-los por perto por todo o tempo. Com carinho grato do Mané, Goiânia, 21 de abril de 97. Eu, nessa altura, ainda estava morando em Cuiabá. Aqui está assim: para Mona Lisa, para que se sinta bem-vinda à redenção. Manuel. Redenção, 25/3/2016. O Mané foi a primeira pessoa que nos abraçou aqui. Mona Lisa está de luto, você sabe disso. Ela sei. Gostaria de participar aqui, mas hoje ela está meio chorosa, meio abatida. Um abraço para ela. Não pode participar. Se eu lembrar de mais alguma coisa interessante, depois eu entro em contato para a gente... E você me grava também qualquer história que você lembrar. Eu vou fazer um último ritual aqui. É um projeto de extensão, eu não estou bebendo, isso aqui não é uma cachaça, certo? Mas é uma jandira. Não é uma cachaça? Mas não pode dizer que é. Finge que não é. Ok. Tá. Isso daí é aquele negócio que é com mel? Hidromel? Não sei, nunca bebi. Ganhei uma jandira amarelinha. Armazenada em barris de carvalho, que eliminaria Maria do Carmo. Isso é cajuína. Isso é cajuína. Cajuína. Cajuína chamada jandira, lá de São Paulo. Isso, e aí, enquanto eu faço o ritual, me explica por que diabos ele fazia isso. Você sabe, ele explicava para mim, mas eu estava bêbado, então não sabia nunca definir o porquê. Isso, ó. A primeira coisa, tudo bem, ele pegava aqui, né, observava as lágrimas da cachaça. Isso um aluno meu que trouxe... Tem que balançar o copo. Isso, balancei o copo e aí tá a lágrima, né? Ele mostrava a lágrima, não sei o quê, beleza, tá. Aí ele, depois, pegava os dedos, como estivesse, enfiava no copo, passava no braço, esperava um tempo... E cheirava. Demorava um tempo e aí ele cheirava. Claro. Né? O seu perfume natural junto com o perfume da... É assim que se experimenta perfume. Só depois ele... Perfume se experimenta assim, se prova perfume assim. Ou seja, qual é o aroma que a cachaça vai dar, entendeu? O aroma, a hora que ela esquenta, ele passa no corpo, porque o corpo é mais quente, o álcool sai e fica o resíduo do aroma por baixo do álcool. Mas já que ele morreu, ele pode fofocar dele. Mas como é que ele sentiu alguma coisa se você disse que ele tomava banho de canequinha? Não sei, esse é um problema, mas você sabe que o Mané não era muito chegado no chuveiro, não. Não. Isso daí a Maria do Carmo pode falar melhor. Quantas vezes a gente estava lá, Maria do Carmo, Mané, você não vai tomar banho? Daqui a pouco. Não. Mané, você não vai tomar banho? O Zamparoni vai primeiro do que eu. Vai lá, Carcamano, você tá sujo, isso aqui, tá. Entendeu? Daí a pouco a Maria do Carmo, você não vai tomar banho? Ô, Maria do Carmo, eu estou conversando com o Carcamano aqui, entendeu? Você não vai tomar banho, Mané?
Ó, na hora de dormir eu tomo. Mas, né, você não vai dormir lá comigo se você não tomar banho. Ô, Eduardo, eu vou tomar banho, mas não me acossa, não. Entendeu? Quantas e quantas vezes eu ouvi esse mesmo roteiro. Realmente. É uma figura, viu? É uma figura. Deixou saudades, viu? Deixou. Era um querido. Ingadiva leniga ya Moçambique. Ingadiva leniga ya Inhambane. Ingadiva leniga ya Moçambique. Ingadiva leniga ya Inhambane.